Em nosso estudo de hoje, a lição 32 do livro Roteiro tem por título Colaboração. Em sua condição de movimento renovador das consciências, a nova revelação vem despertar o homem para o lugar determinado que a providência lhe confere, esclarecendo-o acima de tudo de que o egoísmo, filho da ignorância e responsável pelos desvarios da alma, é perigosa ilusão. Trazendo-nos a chave dos princípios religiosos, vem compelir-nos à observância das leis mais simples da vida, revelando-nos um impositivo de colaboração a que não conseguiremos fugir. A vida, pródiga de sabedoria em toda parte, demonstra o princípio da cooperação em todos os seus planos. O verme enriquece a terra e a terra sustenta o verme. A fonte auxilia as árvores e as árvores conservam a fonte. O sol ampara a semente valoriza o solo. As águas formam as nuvens e as nuvens alimentam as águas. A abelha ajuda a fecundação das flores e as flores contribuem com as abelhas no fabrico do mel. Um pão singelo é gloriosa síntese do trabalho de equipe da natureza. Sem as lides da sementeira, sem as dádivas do sol, sem as bênçãos da chuva, sem a defesa contra os adversários da lavoura, sem a assistência do homem, sem o concurso do moinho e sem o auxílio do forno, o pão deixaria de existir. Um casaco inexpressivo é fruto do esforço conjugado do fio, do tear, da agulha, do alfaiate, solucionando o problema da vestidura. Assim como acontece na esfera das realizações materiais, a nova revelação convida-nos naturalmente a refletir sobre a função que nos cabe na ordem moral da vida. Cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. Todos possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Alma sem trabalho digno é sombra de inércia no concerto da harmonia geral. Cérebros e corações, mãos e pés em disponibilidade, palavras ocas e pensamentos estanques constituem congelamento deplorável do serviço de evolução. A vida é a força divina que marcha para diante. Obstruir-lhe a passagem, desequilibrar-lhe os movimentos, menoscabar-lhe os dons e olvidar-lhes o valor, é criar aflição e sofrimento que se voltarão agora ou mais tarde contra nós mesmos. Precatem-se, portanto, aqueles que julgam encontrar na mensagem do além um elixir de êxtase preguiçoso e improdutivo. O mundo espiritual não abriria suas portas para consagrar a ociosidade. As almas que regressam do túmulo indicam a cada companheiro da terra a importância da existência na carne, acordando-lhe na consciência não só a responsabilidade de viver, mas também a noção do serviço incessante do bem como norma de felicidade imperecível. É uma lição que hoje é muito mais interessante a gente estar analisando, porque a gente ouve aquele jargão popular de que mente vazia seria a oficina do coisa ruim, a gente vai dizer aqui, né, oficina do obsessor. Mas a gente vai aprendendo que hoje a mente vazia ela vai trazendo o encontro com alguns... Agora tem nomes diferentes. Antes a gente chamava somente de melancolia. Hoje a gente separa crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então vai ter nomes diferenciados para o que acontece quando a nossa mente está vazia. Mas o Emmanuel traz algumas frases para a gente bem interessantes, quando ele diz, por exemplo, que alma sem trabalho digno é sombra de inércia num concerto da harmonia geral. Então, olha que frase interessante. A gente começa a perceber o seguinte, e a gente faz até uma recomendação às pessoas. A pessoa começa a descobrir a religião, e quando descobre a religião, ela fica no primeiro momento em êxtase, porque ela está recebendo uma mensagem da Boa Nova, e só pelo fato de começar a procurar uma religião, o que não fazia antes, já desperta o seu anjo da guarda, os seus amigos familiares, a lhe proporcionarem um incentivo e o bem-estar em estar fazendo aquilo. Só que as pessoas confundem, né, que você frequentar uma religião seria simplesmente você ir uma missa todo domingo para assistir o padre falar,
ou você, isso eu estou falando da igreja católica, é claro, ou você ir numa igreja evangélica assistir um culto ouvindo o pastor falar, ou você vir até a casa espírita e ouvir um determinado palestrante ou participar de um determinado curso. Quando a vida vem mostrar para a gente o seguinte, não é somente isso. A gente vai encontrar nas palavras do Dr. Bezerra de Menezes que o espírita do século XXI não pode se limitar apenas a vir à casa espírita para assistir às palestras e dali sair dizendo para todos, eu sou espírita, porque as palavras sobre a reencarnação, elas estão me chamando muito a atenção, estão me fazendo muito bem, estão clareando a minha mente. E a gente vai afirmar que não é somente isso. Ele vem falar para a gente que o espírita do século XXI tem que esperar terminar a reunião e procurar os dirigentes da casa e perguntar aonde eu posso ajudar, o que eu posso fazer para ajudar, qual é a tarefa que eu tenho afinidade, que tem alguma vaga para eu estar colaborando de alguma maneira, e a gente consegue colaborar com o que a gente quiser, se a gente tiver boa vontade. Às vezes pode ser que você chegue em um ou outro lugar, como eu já vi acontecer, e num primeiro momento até os dirigentes da casa não saberem direito aonde vão aproveitar as pessoas. Mas a gente pode estar falando aqui que desde aquela atividade de ficar na porta, recebendo, dando um sorriso, um abraço na pessoa, entregando uma página inicial, até a pessoa que se propõe a ajudar na cantina, atendendo ou servindo, recolhendo, até a pessoa que vai trabalhar na livraria, ou mesmo a pessoa que chega um pouco mais cedo e pega numa vassoura para poder varrer e preparar a frente do centro. A gente sabe que quando a gente senta para assistir palestra, alguém já fez a limpeza do salão, já fez a limpeza das cadeiras. Daqui a pouco a gente precisa ir no banheiro e pegar um banheiro limpo também. É sempre um cartão de visita de uma determinada instituição. Tudo isso a gente vai estar participando da nossa instituição, fazendo algo mais. E a gente já encontrou situações de pessoas que elas frequentam uma outra religião. Então a gente fala para ela, você vai procurar o seu pastor evangélico e ao final do culto vai falar para ele, pastor, eu quero ajudar, eu quero trabalhar. Como é que eu faço? Mas não se limitem apenas a assistir o culto, a missa ou a palestra espírita e ir embora para casa não, porque isso ainda vai ser, vamos colocar aqui dentro das palavras do Emmanuel, meio que um desperdício de energia, porque ele vem falar aqui, ó, cérebros, corações, mãos e pés em disponibilidade, palavras ocas e pensamentos estanques constituem congelamento deplorável do serviço da evolução. Todos possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. É claro que a gente está falando aqui de casos também que vão acontecer, que a pessoa tem idosos, tem crianças para cuidar em casa, estão fazendo um trabalho muito nobre, se dedicam às vezes a instituições de caridade também e vão até a casa espírita ou o centro religioso beber do Evangelho de Jesus para poder estar incentivando a renovação dos votos de trabalho. Então eu não estou falando dessa pessoa, mas eu estou falando que o Emmanuel vem trazer aqui com uma lição muito rica, inclusive utilizando a natureza o tempo todo, mostrando que a lei de cooperação, de colaboração, ela é uma lei universal e que foi o próprio Cristo que falou que quando a gente acende a luz, acende o candeeiro, que na época não tinha luz elétrica, era o gás, era a vela, você acendeu a luz, você não vai colocar ela embaixo da cama para iluminar apenas embaixo da cama, você vai colocar no canto mais alto da casa para iluminar toda a casa. E aí vem falar com relação a gente também, que quando a gente acende a luz se acende e se leva adiante. A gente não pode, tem que tomar todo o cuidado para não deixar essa luz apagar. Acendeu, leva a luz adiante, mantém acesa agora e leva a luz adiante. Essa é a lei de colaboração. E a gente vai percebendo que tudo aqui na Terra, com exceção daqueles ofícios que a pessoa pode desempenhar sozinho, a gente precisa da colaboração. Desde o próprio pedreiro hoje, que normalmente não está num trabalho hierarquizado, ele procura o ajudante de pedreiro, porque carregar tudo sozinho, a gente vai estar o tempo todo entregue à lei da colaboração. E que bom que nesse mundo existem pessoas diferentes de mim, porque se queimar alguma coisa com relação à eletricidade, eu vou chamar o eletricista, porque eu não entendo de eletricidade.
E a gente vai uns dando as mãos aos outros e uns aproveitando os outros na obra da criação. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, Remânio, pela reflexão.